Bom dia, povo angolano, de Cabinda Cunene, ao povo do norte, que são Bacongos, de Cabinda, Zaire, Uís, Nzeto, Ambris, e ao resto do povo angolano. Temos um canal chamado Ana Congo. E este canal fala da história do Reino do Congo. Passamos também mensagem na comunidade angolana residente no Reino Unido. Juntamos o nosso povo aqui no Reino Unido e ao resto do mundo. Ensinamos a nossa língua, que é Kikongo, e ensinamos a nossa história, que é a história do Reino do Congo. Nas crianças que nasceram fora de Angola, para não perder a nossa cultura e a nossa língua. Informamos também que está acontecendo em Angola, no resto do povo, no Reino Unido, como no mundo inteiro. Seguimos os programas da televisão popular de Angola, como da televisão Zimbo, e o resto das televisões de Angola, porque é a nossa terra e não podemos viver fora sem saber do que está a acontecer em Angola. É por isso, quando sentamos aqui, é para informar o povo angolano as informações daquilo que está acontecendo em Angola. No mesmo tempo, somos também a voz daqueles que são oprimidos em Angola. Somos também a voz daqueles que não têm voz em Angola. Das crianças, meninas, por exemplo, nas igrejas que estão a ser vítimas de viola, de abuso. Os que estão a ser vítimas das práticas maldiçoadas dos pastores angolanos. Por exemplo, que aconteceu na Igreja Universal. Hoje o governo tomou decisão de fechar a Igreja Universal. Agradecemos. E também das práticas que está acontecendo na Igreja Imute, do pastor Kamalandwa. E hoje nós não sabemos se aquela igreja é a Igreja Branham ou a Igreja Imute. Muita confusão até hoje, mas deixamos isso na mão do governo e contamos com o apoio do Dr. Rafael Marques, que é o homem representante dos direitos humanos em Angola. Porque já temos conhecimento hoje que direitos humanos da Inglaterra já estão em contato com o Dr. Rafael Marques em Angola. E estamos a pedir e temos muita confiança da experiência do Dr. Rafael Marques, do trabalho que tem feito na divulgação de roubo, burla, de tudo que aconteceu no MPLA do governo de Angola, que seja na mesma para essa formiga, porque o pastor Kamalandwa da Imute é apenas uma formiga à frente do Dr. Rafael Marques. Não vai levar muito tempo para o Dr. Rafael Marques sair com as provas
E estamos a fazer tudo para o Dr. Rafael Marques entrar em contato com as meninas que foram violadas e nas famílias para ter as provas e nos trazer este criminoso na mão do governo para acabar com esse tipo das práticas dos pastores. E estamos a pedir a todo o povo angolano que gosta do nosso canal para inscrever-se no nosso canal Ana Nekongo, que quer dizer apenas descendente do Reino do Congo. Aqui divulgamos as coisas em Kikongo, em português, em inglês, às vezes em francês, às vezes em lingala. Para os que não falam a língua, também ter conhecimento do trabalho feito. E sempre que gostar do nosso programa, não esqueça de tocar no like para nós termos conhecimento e desenvolver a nossa forma de trabalhar. Povo angolano, gostaríamos de esclarecer que o trabalho que estamos a fazer, não estamos a fazer difamação ou brincar com as pessoas ou abusar, mas estamos a fazer trabalhos a sério. Quando nós saímos, nós como chamamos Toyo Nekongo. Toyo Nekongo é um pássaro que vê muita coisa e ele sai para informar o povo nas aldeias que vocês estão aqui sentados, distraídos, ali nas matas está a acontecer isso. Lá nas florestas, o leão está a matar. Nas vossas lavras, entraram lá porcos, estão a comer aquilo que vocês plantaram. E eu sou aquele pássaro, chamado em Congo, Toyo Nekongo, o pássaro do Reino do Congo, que sai para informar aquilo que vocês não viram. Eu sou o Toyo Nekongo. Quando eu saio para falar, não é para contar besteira, não é para contar mentira, mas para contar verdade. Apenas a verdade. Eu nunca virei com mentiras. Povo angolano, está aqui a prova. Essa carta veio de um pastor em Angola que quer me levar no tribunal. Podem ler. O nome do pastor também está lá. Ele disse que estou a fazer difamação em nome dele, a contar mentira. É porque na igreja ele está a namorar com meninas menos de 18 anos, a partir de 16, 15, 16, 17. Esse pastor tem câmera na casa dele, que está no quarto banho, até no escritório dele, para ver as meninas que vão na casa dele para ajudar a esposa. Essa aqui é a história. E hoje que estamos a falar, a esposa é chamada Dona Esperança, é Muluba, de Congo, Kinshasa. Não sei se essa senhora agora vive como angolana, mas ela não é de Angola, é Baluba de Kinshasa, Congo, Kinshasa. Então, se ela vive como angolana, a lei é bem simples. Ela deve ter feito o pedido de nacionalidade. Não estou a acusar, estou apenas a esclarecer as leis de Angola. O senhor, o doutor Rafael Marques sabe disso.
o talvez todo angolano sabe daquilo que estou a dizer. Nós aqui não vivemos como angolano. Porque quando você chega no aeroporto, tem que trazer um passaporte angolano, dizer que não, eu sou angolano, eu vim aqui passear, eu fugi porque quero viver aqui. E você tem que explicar. E para eles ouvir, se eles dão para te ajudar ou não. Daí você vai viver com a sua nacionalidade. Se eles te darem autorização de viver nesta terra. Esse documento, o tal pastor está também a pedir nos membros da igreja para dar contribuição nele, para poder vir aqui, pagar advogados. Ele a pedir nos membros da igreja. E ele já pediu $45.000 que a igreja já juntaram para a construção da igreja. Até hoje, a igreja nunca foi construída. Nunca foi construída. Nunca foi construída até hoje. $45.000 que a igreja juntaram. Se eu estou a mentir, então pode perguntar ao antigo PCA, que é o senhor Steve Macia, que tinha dado empréstimo de $30.000, ele ainda administrador da igreja. Isso é apenas informação para o doutor Rafael Marques. E parece que ele já foi substituído no novo, que também deu um empréstimo de 10 a 15 mil libras de dólar no pastor Kamalandwa. São todos na igreja, ainda fazem parte da igreja. Não sei se eu estou a mentir, se o doutor Marques, Rafael Marques, poderá informar o povo dos $45.000, ou talvez a conta para aprovar, seria melhor. Seria uma ajuda ao povo daquela igreja, Imut. Nós não sabemos se é Branham ou Imut, não sabemos. Mas ouvimos que ele faz parte da igreja Branham e ele próprio tem igreja Imut. Isso deixamos na mão do doutor Rafael Marques, que é dos direitos humanos, assim que nós estamos a mentir. Eu duvido que o senhor Kamalandwa Kungwana Fernando vai dizer que o doutor Marques, Rafael Marques, é mentiroso. Porque nem o governo do MPLA conseguiu abrir a boca para dizer que não, o doutor Rafael Marques é mentiroso. Nunca. O governo angolano nunca conseguiu. Eu duvido que a formiga do Kamalandwa vai conseguir isso. O MPLA não conseguiu matar o doutor Rafael Marques. Eu duvido que o Kamalandwa vai mandar a sua tropa e o comandante Kiala, o Tony Kiala, que é o comandante do SINF, para prender o doutor Rafael Marques, porque ele tem comandante Tony Kiala, que também administrador, que também oficial do SINF, que ajuda o assassino do Kamalandwa Fernando, a cometer crimes. Isso com o tempo do trabalho do doutor Rafael Marques, nós veremos as realidades das coisas. Nós somos chamados mentirosos. E vamos fazer um vídeo, vamos mostrar os nomes que alguém nos deu o link, disse que aquelas pessoas eram membros dos direitos humanos de Angola. Nós copiamos tudo, nós temos essas provas, vamos fazer um programa, vamos dar as provas para o doutor Rafael Marques ver aqueles nomes, se são nomes mesmo dos membros dos direitos humanos, se eles tiveram contato com o Fernando Kamalandwa Kungwana.
As verdades vão ser. Nós estamos a guardar tudo isso. Nós queremos que o povo angolano veja a verdade, descobre que é o Camalano. E neste momento, vimos um aviso que saiu do Estevão Macia dizer que não, difamação, invenções da morte, invenção em nome da morte, em nome da mulher do Camalando com Juana Fernando. Mas quem inventou a história? Que está a inventar? Ele próprio Camalando. Pensando que nós que estamos na diáspora vamos sair a correr a divulgar que não, a esposa do Camalando morreu. Não, nós apenas contamos que não, a senhora anda doente. Porque a senhora contava tudo o que acontece em casa, como que eles descobriram câmeras, escritor até no quarto banho, ela e a filha, que é a Mami Glória, como que eles disseram isso nos diáconos da igreja, como saiu o problema, como que o pastor enfeitiçou a mulher e hoje a mulher já não fala, até ficou doente e a voz já não sai, para fazer calar a senhora, para não contar mais. Até o motorista que conduzia, que trazia a senhora da igreja, de casa para a igreja, porque o Camalando não deixa aquela esposa subir no carro dele, quando vai na igreja, mas é a esposa. E o senhor, que era motorista, já abandonou, já fugiu. Fugiu porque ele ouviu tanta história da boca da senhora e ele admirava. Mas essa aqui é a mulher do pastor, tudo que ele está me contando é verdade ou não? E o motorista ouviu muita coisa, o motorista, de um momento para outro, ele desaparece. E agora, aqui, não sei se ele ainda está vivo, ou já foi morto também, não sei. Não consigo, mas consoante as informações, ele próprio fugiu. Porque se ele começar a contar isso nas pessoas, vai ser morto. Como foi morto o irmão Mbombi. O irmão Mbombi era membro da igreja, diácono da igreja. Ele foi enviado para receber um pastor que vinha do Congo, Brazzaville, o pastor Likofi. Afinal, o homem da segurança da igreja já tinha dito na gente da DEFA para não fazer entrar o homem. O homem era zairense, membro daquela igreja no Congo. Então o Tony Kiala, que informa, porque ele é da Sinfo e da segurança, ele informa no aeroporto. Então o homem chega ali, aprende, ele manda de volta. E a pessoa que foi escolhida pela igreja para ir à busca do homem, chega lá e diz que não é para ele, não pode entrar. O homem de como o pastor não pode entrar, porque o pastor da tal igreja nos informou para não deixar entrar. É por isso que nós não vamos deixar o homem entrar em Angola. E daí eles, o homem que regressa, conta essa história numa outra pessoa. E aquela pessoa que ouvia a história, afinal era amigo do pastor, vai contar no pastor. Saiu o problema, os diáconos sentaram, mas o fim daquilo, assim que o irmão Mbombi insistiu que não, a segurança do Estado me disse que não podia fazer entrar, porque o nosso pastor que deu a ordem, que disseram ali para não deixar entrar. Então, mataram o irmão Mbombi. O homem desapareceu até hoje. Ele desapareceu. Quem vai contar a história na igreja é o Camalano. Diz que não. Me informaram que o desaparecimento do irmão Mbombi, ele foi morto por um general. Quem é que vai contar na igreja é o pastor Camalamba. Se estou a mentir, então a igreja está lá. Eu não estou lá, estou fora de Angola, mais de 30 anos. O povo sabe que estou apenas a contar a verdade. O Camalando vai com a Nininha e outra menina
no Windhoek, na Namíbia. O pastor vai alugar o quarto grande para dormir com as duas meninas no mesmo quarto. E a pessoa que esteve com ele como membro da igreja, o irmão João Paulo Luzolo Mabiala, recusa que, pastor, você não pode dormir com elas no mesmo quarto. E eu vou pagar o quarto para ti, como já paguei para mim, e vou pagar para meninas. Isso foi a ação do homem, e ele fez, tem recibo e provas. O pastor não gostou, ficou com raiva. E o irmão Luzolo, quando regressa em Luanda, ele conta num membro da igreja. E o membro vai levar isso no pastor, e eles vão convidar os antigos da igreja para sentar e debater nesse assunto. O irmão Zola, o irmão João Paulo Zola Mabiala, que levanta, disse que não, pastor, isso aqui é a verdade. Tenho provas do hotel. E o pastor que sai, pega no pescoço do homem, quase a matar o homem. Todos os membros da igreja, assim que estou a falar. Porque eu que estou a dizer as mentiras. Agora, não sei aquilo que estou a apontar se é mentira, né? Porque vocês são meus testemunhos da história que estou a contar. E hoje, o irmão João Paulo Luzolo Mabiala fugiu de Angola. O pastor está por trás de matar o homem. Para matar o homem. E ele tem que fugir. Se eu estou a mentir, todo o sítio onde ele passou à procura dos vistos podem testemunhar. A embaixada americana, canadiana, não sei, da Bélgica, da Europa. Eles vão provar os vistos dele, deste homem. Até nós pensávamos que ele estava morto, e a sorte, e ele conseguiu me ligar e fez entrevista comigo para informar que não, aquela voz era a mesma voz dele, e nós fizemos entrevista com ele, que ainda não saiu, que nós faremos sair quando chegar no momento, para o povo provar que não, a voz é mesmo dele. Porque nós temos a certeza 100% e contou toda a história. Como estou a lhe contar agora. Eliezer, você não vai na igreja porque a tua esposa, com quem você está a viver agora, namorava com Steve Macia, que é o administrador da igreja. E aquela menina e sobrinha da mulher do Steve Macia. Não sei se estou a mentir. Agora que estou a dizer, a família do Steve Macia e o membro da igreja e diáconos sabem daquilo que estou a contar. Não é verdade, senhor Macia? Sabe que o Camalando, a Cunguana Fernando, não gosta deste casamento. Para sua casa. Senhor Steve, não é você e o pastor Pembele que me ligava 2 horas de madrugada, me acordava, para eu tirar a fotografia, para eu tirar o vídeo que tinha feito sobre Bacongo, 2 bacongos que discutiram, chegaram ao tribunal. Não é? O Steve Macia, não foi você que me deu o número dessa menina? Estou a esquecer o nome. Você disse que era filha de um doutor em Angola com quem você teve problema e explicaram para mim o que aconteceu. Foi o senhor Macia, Steve e o pastor Pembele que eles explicaram para mim a história que eu não sabia. Vocês foram as primeiras pessoas, depois de ter visto meu vídeo nas redes sociais, não é verdade? E isso que é a verdade que aconteceu. E através do senhor Steve Macia e o pastor Pembele, que comecei a entender que não, havia coisas escondidas do programa que eu tinha feito, que eu não sabia. Eu aconselhar Bacongo para não entrar em confronto entre vocês.
e os mais velhos levantaram para não deixar esse tipo de comportamento, começaram a ir no tribunal. Afinal, havia coisa escondida. Que o Steve Macia e o pastor Pembele, que ajudaram a entender a história. E quando eu fiz o segundo vídeo, é daí que os pastores começaram a chamar para me contar as verdades. E é ali que a filha, e o nome está, me lembro agora, Evelina, que o irmão Macia Steve que me deu, e o número. Não é verdade, o senhor Macia? E agora descobri que vocês queriam que eu tirasse o vídeo, porque você também até namorava com a sobrinha da sua esposa, que hoje é casado com Eliezer, que é o filho do Camalando, a Cunguana Fernando. Não é verdade? A razão pela qual o senhor Steve não queria que que o vídeo ficasse na rede, afinal havia muita coisa escondida. Oh, senhor Steve Macia. Infelizmente toda a história saiu agora. Agora temos conhecimento das verdades do vosso comportamento em Luanda. Como que vocês andam a enfeitiçar as pessoas, a brincar com as meninas na igreja, vocês a viajar na Bélgica, na França, o mundo inteiro com as meninas na igreja. Pergunto a vocês, Steve Macia e o Pembele, alguma vez o Camalando já viajou com a esposa dele, a senhora Esperança? Nunca? Pode explicar para mim por quê? Pergunto à igreja Imute. O vosso pastor não viaja com a esposa, mas viaja com as meninas da igreja. Vocês já perguntaram alguma vez por que ele não viaja com a esposa? A esposa, na lei do Branham, o pastor não tem direito de viajar com a esposa, só tem direito de viajar com membro da igreja, menina da igreja. Estou a perguntar à igreja Branham e estou a perguntar à igreja Imute. Agora, não sei se o Pembele é da igreja Branham ou da igreja Imute, não sei. Vocês que vão me dar a resposta. Ou talvez quando o doutor Rafael Marques sair com o relatório e teremos o conhecimento. Macia, tu és da igreja Branham ou tu és da igreja Imute? Também estou confuso, para vocês ainda ajuda para me esclarecer, pai, eu estou confuso. Eu estou a procurar saber, os que sabem, para tentar me esclarecer, mas não escreve naquele e-mail, Agon, Imon, não sei, aquele e-mail que eles entraram, porque se você escrever, ué, claro, se meteram outro nome, né, da informação, se chegar vou ler, se não chegar, porque eles vão interceptar o coisa, to intercept aquela mensagem, porque estão a procurar saber quais são os pastores que andam a me escrever. É por isso que fizeram uma outra conta, entrar até no YouTube a tirar os links dos vídeos. Infelizmente, os vídeos estão sempre a sair, porque o YouTube não pode travar os vídeos. Bem que vocês entraram no link e começaram a travar. E nós entramos em contato com o YouTube para esclarecer essas coisas. E nós vamos levar isso, quando chegarmos no tribunal, faremos o possível para o YouTube aparecer, para perguntar ao YouTube por que o YouTube tirou nossos links para oferecer o grande pastor angolano, Camalando, Cunguana, Kuntima, Fernando. Qual é o poder do Camalando a Cunguana Fernando no YouTube? Será que o YouTube é pequeno através da aquele formiga do pastor, porque chamam-lhe formiga ele? Isso é apenas a lei da Inglaterra, né? Que nós temos conhecimento
Eles disseram que não, é difamação, é difamação. É difamação o nome do pastor. Nós não fizemos difamação. Não. Quando vocês levam a carta, vocês me levam no tribunal e vocês escrevem que vocês não querem me levar no tribunal. Eu já publiquei a carta. Todo mundo pode ler. Está escrito em inglês. Vocês não querem me levar no tribunal se eu fazer uma carta, pedir perdão ao senhor Kamalando Akungwana Fernando e fazer um vídeo dizer que tudo que eu disse era mentira. Que vocês escreveram na carta, aqui, na pessoa que escreveu. E também pessoas que estão aqui deram o meu endereço, as pessoas que já viram a minha casa, roubaram os documentos, deram o meu endereço O nome até da pessoa que escreveu chama-se Teo Baia. Eu duvido que aquele nome é um nome angolano, mas é um nome zairense. Quer dizer, entrar em contato com zairense. Como nós angolanos somos ameaços, ameaças ao povo zairense, entendemos. Mas ainda temos muita coisa para divulgar. E senhor, a tua esposa está viva, deixa das mentiras e não é ninguém estúpido na Europa que vai acreditar na vossa história para fazer vídeo e divulgar que não, a esposa do Kamalandwa morreu. Ninguém fará isso. Não temos aquela estupidez para fazer isso. Abraço a todo o povo angolano. Aquele é um comportamento africano que entendemos para... Ele é um pequeno bandido que está a brincar com o membro da igreja. Abraço. Estamos a esperar aí no tribunal. Abraço.